Bora iniciar mais um vídeo aí de resolução de questões da nossa GCM Japaratinga. Tem aqui 10 questões do nosso português, que está no nosso edital, acentuação e concordância, beleza? Eu fiquei um tempo sem fazer vídeos aí, né? Porque eu tô meio adoentado até agora. Tô adoentado, então infelizmente a gripe me pegou. Mas vai dar certo, aos poucos aí eu vou voltando, beleza? Bora lá, primeira questão, sem enrolação. Assinale a alternativa cuja palavra recebe o acento gráfico pela mesma regra de acentuação da palavra silêncio. É só você separar. Si, lê, silêncio. Oxítona, paroxítona. Eu tenho aqui uma paroxítona, né? Ai, meu Deus. Eu tenho aqui uma paroxítona. Paroxítona. Porque aqui eu tenho a última sílaba, penúltima e antepenúltima. A última sempre vai ser uma oxítona. E a penúltima sempre vai ser uma paroxítona. E a antepenúltima para paroxítona, beleza? Então eu tenho aqui uma paroxítona, beleza? Então, bora ver aqui qual dessas daqui é uma paroxítona. Simples, é isso que a questão quer. Letra A, série. Sé, oxítona, paroxítona. De primeiro de cara. Gabarito, letra A. Cérebro, eu tenho aqui cérebro. Última, penúltima, antepenúltima. O acento está na antepenúltima, então a proparoxítona. Ninguém é uma oxítona de tom nasal, né? Oxítona. Heroísmo, epa, eu tenho um I aqui. Então é um hiato. Beleza? Gabarito, letra A. Segunda questão. Ação alternativa com palavras acentuadas corretamente. Letra A, abacate. Abacate maio. Abacate maio com acento. Maio com acento. De cara tu já corta, né? Música e juízo. Música é uma proparoxítona. Música. Toda a proparoxítona a gente sabe que é acentuada. Música tá correto. Juízo é um hiato. Também leva acento. Então gabarito aí, letra B. Vômito. Último. Não, cavalo. Se você não saber, por exemplo, uma, vai na outra, que já mata. Conto, se você não sabe se tem acento, vai pra outra. A outra falando o quê? Cavalo. Cavalo com acento, corta. Beleza? Gabarito, letra B. Essa questão aqui, ela valeu um total de pontuação de 0 pontos. Por quê? Porque todo mundo sabe. É a sua obrigação saber isso aqui. Beleza? Se você errar, você vai se fuder na colocação, né? Então, as bancas fazem isso também. Coloca a questão fácil e depois ela vai piorando. Tem que acertar as fáceis. Beleza? Porque se errar vai ficar complicado. Terceira questão. Marque a alternativa em que a regra da primeira palavra é diferente das demais. Ele deu aqui palavras que ele quer que seja... por exemplo, a separação, a acentuação seja diferente das demais. Por exemplo, uma vai ser paroxítona, a outra vai ser oxítona. Tá entendendo? O que for diferente, você marca, porque é aquele que é. Vídeo, eu tenho aqui vídeo, oxítona, paroxítona. Não é isso? Está é uma oxítona. Beleza? Oxítona e paroxítona. E raízes, epa, preste atenção, pra você já matar de cara. Ele quer saber uma que tem uma regra diferente das demais. Você vai ver aqui raízes. Raízes, eu tenho um I isolado. Esse I isolado quer dizer que é um hiato. Que nem essa daqui, ó. Que nem a letra D, heroísmo. É um hiato. Se é um hiato, sempre vai ser uma regra diferente. De oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, se tiver um hiato, você vê um hiato, já bota um pé atrás, analisa as outras e marca. Porque sempre vai ser uma regra diferente das demais. Beleza? Então, eu tenho aqui vídeo, está e raízes. Raízes é um hiato. Está é uma oxítona. Vídeo é uma paroxítona. É diferente. Já matei de cara. Letra A. Letra B, ódio, área e também. Eu tenho ódio, área e também. A gente vê aqui que a acentuação tá diferente, né?
Ó, também tá na última. Área tá na penúltima. Ódio tá na penúltima. Mas o que essa daqui tem em comum? Olha aqui, ó. Olha o que elas têm em comum aqui. Ódio, área. Eu tenho aqui um ditongo. Eu tenho aqui um ditongo. Mas também é ditongo. Também termina com EM. É um ditongo nasal. Então o que é que elas têm em comum? Todas são ditongos. Beleza? Gabarito aí. Nossa letra A. Bora pra quarta. Eita. Leia atenciosamente as alternativas a seguir e assinale aquela que não contém erro em sua concordância nominal. Não contém erro, ele quer saber a certa, né? Acerta. Letra A. As festas monstras na praia atraíram muitos turistas. Peraí. Se você não sabe, português é complicado. É só questões. Tem dificuldade, faça questões que você vai aprender. Beleza? Ó. As festas monstras. Monstras? Não existe essa palavra, não. Isso é uma gíria que a gente criou, né? Mas na língua portuguesa não existe. Já vou cortar de cara. Beleza? As campanhas pseudo-educativas não cumprem seu propósito. Mas quem é que não cumprem seu propósito? As campanhas. Tá no plural? Tá no plural. O verbo tá no plural? Tá no plural. Tudo certo. Gabarito, letra B. Beleza? Letra C. Ela tem menos oportunidades de emprego que o colega. Menos? Outra coisa que a gente inventou. Não tem na língua portuguesa. Menos não existe. Letra D. Os motoristas devem permanecer alertos em situações de risco. Os motoristas devem permanecer alertos em situações de risco. Os motoristas tá no plural, não é isso? Devem tá no plural. Permanecer não tá no plural. Quem é que deve permanecer? É permanecerem alertos. Porque o motorista tá no plural. Então letra D não é. Gabarito, letra B. Bora pra quinta. A concordância nominal e verbal está em conformidade com a norma padrão na frase. Ele quer saber? Acerta. Durante a pandemia de Covid-19, não houveram celebrações aos mortos em nenhum lugar. Já sabe dessa daqui já, né? Essa daqui, se você viu as aulas aí e você também é um cara que faz muitas questões, você vai ver que houveram é um verbo haver, que cai muito aí em questões de concurso. As bancas aí, Decam, IBFC e GDAN, gosta muito de colocar isso aí, porque é uma regra diferente. O verbo haver, quando ele estiver no modo de existir, ele é impessoal. O que é impessoal? Ele fica no singular. Então, como é que eu vou saber? É só trocar. Troca existir por houveram. Não existiram celebrações aos mortos em nenhum lugar. Fez sentido? Fez. Então esse houveram aqui, ele está no modo de existir. Se ele está no modo de existir, ele sempre vai estar no singular. Então houveram tem que estar no singular. Não há celebrações. Esse seria o correto. Mas se não tivesse houveram, tivesse existir, o verbo existir. Se tiver o verbo existir, aí tem que estar no plural. Não existiram celebrações, tem que estar no plural. Mas o haver não. O haver, se ele puder ser substituído por existir, então ele é impessoal. Ele fica no singular, sempre vai ficar no singular. Então eu sei que aqui não há. Então gabarito não, que ele quer acerta. Letra A tá errada. Letra B. Quem vai ao México no Dia dos Mortos assiste a uma festa que remetem aos antepassados. Mas peraí, quem vai ao México no Dia dos Mortos assiste, beleza, a uma festa que remetem. O que é que remetem? Uma festa. Uma festa plural ou singular? Singular. Então isso aqui tem que estar no singular e não no plural.
Beleza? Letra C. Pintar o rosto no Dia dos Mortos representa uma tradição bastante difundidos no México. Mais uma palavra aí que as bancas gostam de colocar em questões de concordância. Bastante. Pega esse bizu. Bastante. Bastante. Eu posso substituir por muito. Eu posso substituir? Pode. É só substituir e ver se faz sentido. Então se eu colocar aqui muito, uma tradição muito difundidos. Muito difundidos não faz sentido, né? Por quê? Porque tá no singular. Se você coloca no plural, muitos difundidos no México, faz sentido. Fez sentido? Então bastante tem que estar no plural também. Então o certo seria uma tradição bastantes difundidos no México. E por eliminação, letra D, né? Os europeus chegaram à América, vírgula, e ali se estabeleceu um contato com povos nativos. Muita gente aqui ia errar essa aqui, porque colocou o verbo aqui, ó, estabelecer. Tá no singular. Quem estabeleceu? Os europeus, tá no plural. Muita gente achava que estava errado. Mas não. No momento que colocou a vírgula ali, já matou a questão. Porque quem é que tá concordando com os europeus? Antes da vírgula. Chegaram. Chegaram é um verbo que está concordando com os europeus. Colocou a vírgula, a frase se tornou outra. Já é outra frase. Então, e ali se estabeleceu um contato com povos nativos, já é outra frase. Então estabeleceu, tá correto. Gabarito, letra D. Uma água aqui, né? É, meu velho. Gripe não é brincadeira não, viu? Sexta questão, ó, preste atenção nessa daqui, tá? Essa daqui você tem que levar pra vida e pra morte. Muita gente erra. E cai muito em concurso também. Desse mesmo jeito. Beleza? Letra A. Ele, ó. Há erro de concordância. Há erro, ele quer saber errada. Presta atenção. Letra A. Chegou Paulo e Renata. Ué, chegou Paulo e Renata? Eu tenho aqui um plural, né? Então o certo seria chegaram Paulo e Renata. Então a letra A tá errada. Não é isso? Não. A letra A não tá errada. Por quê? Porque, olha essa frase de novo. Chegou Paulo e Renata. O que é que você vê nessa frase aqui? O que é que você vê nessa frase? Você vê uma ordem indireta. O que é uma ordem indireta? É quando o verbo ele vem antes do núcleo, né? Vem verbo em primeiro e depois núcleo. Beleza? Isso aqui é uma ordem direta. E como é que se escreve uma ordem direta dessa frase? Seria Paulo e Renata chegou. Olha aqui, ó. Paulo e Renata chegou. Essa aqui seria uma ordem direta. Na ordem direta é assim que se escreve. Paulo e Renata chegou. Primeiro o núcleo, que é o sujeito, depois o verbo. Beleza? Aí na letra A, chegou Paulo e Renata. Quando tá na ordem direta, tanto faz. O verbo tá no plural e no singular. Por quê? Porque aqui ele tá no singular, né? Tá no singular, mas esse singular aqui ele tá concordando com Paulo. Não é isso? Chegou Paulo. Então, chegou, tá concordando com Paulo. Se eu colocasse chegaram, aí estaria concordando com Paulo e Renata. Porque se eu colocar no singular, tá concordando com o primeiro que vem. Se eu colocar no plural, tá concordando com os dois. Então, nosso gabarito aqui, já achei de primeira. Nossa letra A. Não, pô, peraí. Ele quer saber errada, pô, errada. Letra A tá certa, pô. Letra A tá certa, perdão. Letra A tá certa. Chegou Paulo e Renata. Tá certo. Como eu falei. Ordem direta, tanto faz. O verbo tá no singular ou no plural. No singular vai estar concordando com o primeiro que vem. E no plural vai concordar com os dois. Agora, peraí. Na ordem direta,
Chegou Paulo e Renata. Aliás, Paulo e Renata chegou na ordem direta. O verbo tem que estar de imediato no plural. Chegaram. Paulo e Renata chegaram. Essa é a forma correta. Na ordem direta. Então, de imediato, sem exceção. Na ordem direta, o verbo tem que concordar só com os dois e não com o primeiro. Na ordem direta, na ordem indireta, o verbo pode concordar com o primeiro que vem ou com os dois. Pode ser chegou Paulo e Renata ou chegaram Paulo e Renata. Beleza? Letra A tá correta. B. Bondade e generosidade. Bondade e generosidade. Ajudaram a menina a se sentir mais amada. Olha o verbo aqui, ó. Ajudaram. Esse ajudaram tá concordando com o quê? Bondade e generosidade. São dois. Olha aqui a ordem direta. Quem ajudaram? Bondade e generosidade. Então, de imediato, esse verbo tem que estar no plural. Tá no plural. Tá certo. Letra B tá certa. Olha a letra C, que muita gente foi na letra C. Cadê? Deixa eu ver aqui. Muita gente foi na letra C. Eu coloquei essa questão no Instagram. O tanto de gente que veio me crucificar dizendo não, que tá errado o gabarito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quando foi tirar satisfação com um professor de verdade, formado, falou a mesma coisa do que eu falei aqui, do que eu vou falar aqui agora. E que eu expliquei também. Presta atenção, você tem que levar isso aqui pra vida e pra morte. Vai cair na sua prova. Letra C. A brisa, a garoa. A tempestade chegou abruptamente. Eu tenho aqui o verbo chegou. Tá no singular. Isso aqui tá certo ou tá errado? Porque eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um núcleo, 2 núcleos e 3 núcleos. Não é isso? Então o verbo tem que estar no plural, né? Não. Por quê? Porque aqui já é uma regra diferente. No momento que ele colocou essa vírgula aqui e colocou a tempestade, já é uma regra, já mudou a regra. Então esse verbo aqui está correto. Por quê? Ele tanto faz ele estar no singular ou no plural. Se ele estiver no plural, ele vai concordar com a brisa, a garoa e a tempestade. Se ele estiver no singular, ele só vai estar concordando com a tempestade. Pode ver que não tem vírgula, não tem pontuação, não tem nada mais aqui, ó. Não tem pontuação. Tá livre, a tempestade tá livre. Então o verbo ele pode concordar com a tempestade, somente a tempestade. Então pode estar no singular, concordando com só a tempestade, ou no plural, concordando com os três, né? A brisa, a garoa e a tempestade. Cuidado, viu? Porque olha aqui, ó, pra tu se confundir. A brisa, a garoa e a tempestade. Percebeu que não tem mais vírgula aqui não, né? Eu tirei a vírgula daqui, ó. Coloquei um i. No momento que eu coloquei esse i, já é outra regra. Português é muita regra. Você só vai saber aí fazendo as questões. Do que concurso, gran curso, tá aí pra você fazer, tá? Só vai saber assim português das questões, errando bem muito, normal. Então, aqui é uma escrita diferente, aqui é outra. Ambas têm regras diferentes. Nessa daqui, nessa de baixo aqui, a brisa, a garoa e a tempestade, o verbo de imediato tem que estar no plural. Chegaram. Por quê? Porque aqui, ó, a garoa e a tempestade são dois. Esse i tá igualando os dois, tá tornando os dois no plural. Diferente daqui. Aqui não tem vírgula, aqui não tem i. Aqui não tem nada. Tá entendendo? Então chegou, pode concordar apenas com a tempestade, porque não tem nada. Agora, se for o i, já é outra regra. O verbo tem que estar sempre de imediato, sem exceção, no plural. Beleza? Então, letra C tá correta. Bora pra... Cadê? Letra D, né? O carro ou a moto podem ficar na garagem, mas os dois não cabem. Ó, o carro ou a moto. Olha a parada aqui, ó, aparecendo de novo, que a banca gosta muito de cobrar isso aqui. Colocar o i e o ou. No i é diferente do ou. Por quê? Porque no i, se tiver aí um núcleo, dois núcleos separados por i, por o i, no caso, o verbo sempre vai estar no plural. E no ou? No ou, o verbo sempre vai estar no singular. Então no i, plural. No ou, singular. Mas por que no ou é singular? Singular. Eu não tenho aqui um núcleo e dois núcleos, mas o ou é o carro ou é a moto que vai ficar na garagem. Ou é um ou é outro. Ou seja, quantos vão ficar na garagem?
Um só, porque ou é um ou é outro. Se é um só, o verbo aqui, ó, é no singular. Então, ou o carro ou a moto, aliás, o carro ou a moto pode ficar na garagem. Agora, se trocasse o ou por ir, o carro e a moto, aí o verbo tem que estar no plural. Beleza? Ele quer errada. Gabarito, letra D. Beleza? Bora se bora pra sétima. Não há erro de concordância. Em qual das alternativas abaixo? Não há erro, ele quer saber a certa. Encaminho anexo aos formulários preenchidos. Encaminho anexo. Encaminho em anexo, né? Em anexo, tá errado. Letra B. Para pagar suas dívidas, o empregado precisou fazer muitas horas extra. Peraí, muitas horas extra ou é muitas horas extras? Não consigo nem falar, a garganta fica coçando, pô. Então aqui seria extra. Extras. Tá errado. Letra C. Obrigado pela compreensão. Agradeceu a professora. Peraí. Agradeceu a professora. Quem foi que agradeceu? A professora. A professora é feminino. Então a professora, ela não fala obrigado, ela fala obrigada. Isso cai também, tá? Cobra muito. Já sei que tá errado e por eliminação, letra D. Por que é letra D? Eu tenho aqui, tratava-se de histórias fantasiosas. Pega esse bizu, tá? Que eu já falei já em outras aulas. Aqui eu tenho o verbo mais o se, não é isso? Mais preposição. Isso aqui é uma ordem. Quando tiver nessa ordem, que o professor ele explica pra tu, né? Quando tiver nessa ordem, o verbo ele sempre tem que estar no singular. Beleza? Se a frase estiver nessa ordem, o verbo sempre vai ficar no singular. Se não tiver nessa ordem, o verbo vai ficar sempre no plural. Então, o que é que eu falo sempre? Com preposição, o verbo no singular. Sem preposição, o verbo no plural. Plural. Um exemplo. Vou botar aqui em cima. Aluga-se casas. Eu tenho aqui um plural, né? Mas eu tenho preposição aqui? Não tenho. Se eu não tenho preposição, o verbo sempre vai estar no plural. Então o certo é que seria alugam-se. Ou se fosse aluga-se apartamentos, estaria errado. Porque o verbo tem que estar no plural, porque não tem preposição. Mais uma vez, com preposição, ó, a preposição aqui, ó. Com preposição, verbo no singular. Sem preposição, verbo no plural. Beleza? E olha isso aqui também, tá? Você tem que olhar, histórias fantasiosas está no plural. Então se tiver a preposição aqui, por exemplo, se tiver a preposição, mas aqui está no singular, tranquilo, tá desse jeito aqui. Tranquilo. Mas agora se tiver aqui no plural, tranquilo também. Tá desse mesmo jeito aqui. Beleza? Mais uma vez, com preposição, verbo no singular. Sem preposição, verbo no plural. Você tem que falar isso direto, senão você esquece. Eu já esqueci várias vezes, tá? Então, tratava-se de histórias fantasiosas. Tem uma preposição aqui. E o nosso verbo está no singular. Tá no singular, tá obedecendo aí nossa norma da língua portuguesa. Nossa concordância. Beleza? Oitava questão. A sentença em que as concordâncias verbal e nominal estão incorretas é... Ele quer saber errada. Letra A. É necessário tantas obras. Autorizo que as façam. Ah, ele quer saber incorreta, né? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Se é necessário tantas obras, autorizo que as façam. Ele quer saber incorreta? Então, se é necessário tantas obras, autorizo que as façam. Eu vou autorizar o que aqui? Autorizo as obras. Deixa eu ver aqui essa questão, calma aí.
Dica incorreta. Ah, perdão. Ele quer incorreta, né? Qual é o erro da letra A? Se é necessário tantas obras, vírgula, já matou a questão. Já matou a questão. Então isso aqui já é outra frase. Beleza? Então autorizo que as façam. As façam. Muita gente vai achar que tá concordando com as obras, mas não tá não, porque tem uma vírgula aqui, tá? Colocou essa vírgula aqui, já é outra frase. Então autorizo que as faça. Beleza? Letra B. Nem só de futilidades vivem os jovens, tá correto. Tá no plural, plural e plural. Tá correto. Letra C. O museu contratou cerca de 15 pessoas nesta semana. Quem contratou? O museu. Singular, singular. Tá correto. Eles compraram uma casa próxima à praia. Eles compraram. Quem comprou? Eles. Sujeito. Verbo. Verbo no plural? Tá. Sujeito no plural? Eles? Tá. Terceira pessoa no plural, né? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Plural, plural. Tudo certo. Gabarito, letra A. Beleza? Colocou a vírgula, já matou a questão. Já é outra frase. Certo? Preste atenção nisso. Nona questão. Em relação à concordância verbal, a sua alternativa correta. A correta. Letra A. Viajou a mãe e a filha. Viajou a mãe e a filha. Eu tenho aqui mãe e filha, né? Eu tenho aqui dois núcleos. Então é plural. Só que não. Tanto faz. Tá no plural ou no singular. Porque o verbo veio antes. Se o verbo veio antes, eu tenho aqui uma ordem indireta. Que nem aquela questão que a gente viu. Então, a mãe e a filha viajou. Essa aqui seria a ordem direta. Beleza? Então, na ordem direta, a mãe e a filha viajou, o verbo tem que estar sempre no plural. Viajaram. Beleza? Se for na ordem indireta, tanto faz, está no singular ou no plural. No singular, quem viajou? A mãe. Tá concordando com o primeiro que vem. A mãe viajou. Viajaram. Quem viajaram? Quem é que foi que viajaram? Mãe e filha. Beleza? Na ordem direta, tanto faz o verbo estar no plural ou no singular. Letra B. Fazem 10 anos que não a vejo. Fazem quando ele vier de primeira assim na frase, fazem 10 anos, ele é impessoal, ele fica no plural, no singular. Então seria faz 10 anos que não a vejo. Beleza? Ah, ele quer saber a correta, né? Gabarito letra A. Letra C. Olhar e ver eram para mim um recurso de defesa. Eu botei essa questão no Instagram também, muita gente errou. Foi de C. Mas por que foi de C? Porque tem olhar e ver. São dois. Olha o verbo aqui, ó, no plural. Então tá certo. Não é isso? Não tá certo? Não. Porque olhar e ver tá no infinitivo. Então sempre que tiver no infinitivo, o verbo vai estar no singular. Beleza? Olhar e ver, a R e R é R. Tá no infinitivo. Sempre que tiver no infinitivo, o verbo é no singular. Então, olhar e ver era para mim. Essa aqui tu não sabia não, né? Tu não vai errar mais, pô. Tá ligado? Muita gente errou aqui, botou a letra C e me crucificou. Beleza? Acontece. Vamos lá, letra D. Parecida com aquela outra lá. Só que eu acho que a regra tá diferente. Não, é parecida com aquela outra que eu dei na questão um pouco atrás. Olha a letra D. O frio, a fome, o cansaço nada o impediram de continuar. E aí? E aí? Tá certo ou tá errado? O frio, a fome e o cansaço nada o impediram de continuar.
Olha a vírgula aqui, ó. Botou a vírgula. E aí? A frase já é outra. A frase já é outra. Esse nada aqui, ó. Esse nada é como se fosse um resumo do que foi dito aqui, ó. Então, colocou a vírgula aqui, o verbo, ele vai ter que concordar com quem? Com nada. Quem foi que o impediram de continuar? Nada. Olha aqui. Não colocou a vírgula? Colocou a vírgula, olha a vírgula aqui. Então a frase já é outra. Esse verbo aqui, impedir, ele está concordando, ele tem que concordar com nada. Nada é singular ou plural. Aliás, perdão. Nada não é verbo, né? Mas nada, ele é sujeito simples ou composto? Nada é sujeito simples. Sujeito simples, verbo no singular. Papai. Singular. Nada o impediu de continuar. Essa seria a forma correta. Beleza? Parecido com aquela outra, né? Colocou a vírgula e veio uma palavra aqui, ó. Já matou. Já é outra frase. Beleza? Se você quiser, você pode apagar isso aqui. Finge que não existe. Lê agora. Nada o impediu de continuar. Tá concordando? Não tá concordando. Porque aqui tem que estar no singular. Aqui tá no singular. É sujeito simples. E aqui tem que estar no singular. Não tá no singular. Então tá errado. Gabarito letra A. Fácil, né? 10ª questão, situação gráfica. Marque a alternativa incorreta. O médico recomendou que eu tomasse o remédio antes de dormir. Médico, remédio. Tá correto. Letra B. A colaboração entre as equipes resultou em uma parceria frutífera. Tá correto, tá? Colaboração também tá correto. Trazendo muitos benefícios, também tá correto, para o projeto. Perfeito. Letra C. Ele disse que a última semana foi muito cansativa. Última tem acento? Tem. Perfeito. Letra D. O bombeiro fez um ato heróico ao salvar a criança presa nas chamas. Mas heróico, de acordo com a atualização da nossa língua, da nossa norma, da nossa gramática, né? Atualização da nossa gramática da língua portuguesa, heróico não tem mais acento, é heróico. Beleza? Heróico não tem acento, foi retirado o acento. É diferente, viu? De heroísmo. Olha o primeiro aqui, ó. Heroísmo é diferente de heróico. Heroísmo tem acento, tem um hiato ali. Tem acento, heróico não, jamais. Cuidado aí, tá? Então, incorreto, gabarito, letra D. E esse aí foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, falou e fui!